Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais uma semana começando, semana 33. E nós vamos começar esse dia 1, segunda-feira, dia 5 de agosto, com o livro do profeta Sofonias. Um livro pequeno, que muitas vezes ele fica até meio esquecido aqui, né, no Velho Testamento, na Antiga Aliança, por ser um texto pequeno, mas a gente vai ver que Sofonias fala de grandes coisas através dessa revelação que o Senhor deu para ele. Vamos lá, então, Sofonias 1, 2 e 3, são 3 capítulos só, então a gente vai ler todo o livro, né, de Sofonias numa leitura só. Vamos lá, então, capítulo 1 diz assim: Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cush, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Destruirei todas as coisas na face da terra, palavra do Senhor. Destruirei tanto os homens quanto os animais, destruirei as aves do céu e os peixes do mar, e os que causam tropeço junto com os ímpios. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal, os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes, aqueles que no alto dos terraços adoram o exército de estrelas, e aqueles que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque. Aqueles que se desviam e deixam de seguir o Senhor, não o buscam nem o consultam. Calem-se diante do soberano Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício e consagrou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os líderes e os filhos do rei, e todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras. Naquele dia, castigarei todos os que evitam pisar a soleira dos ídolos, e que enchem o templo de seus deuses com violência e engano. Naquele dia, declara o Senhor, haverá gritos perto da porta dos peixes, lamento no novo distrito e estrondos nas colinas. Lamentem-se, vocês que moram na cidade baixa. Todos os seus comerciantes serão completamente destruídos. Todos os que negociam com prata serão arruinados. Nessa época, vasculharei Jerusalém com lamparinas e castigarei os complacentes, que são como vinho envelhecido, deixado com os seus resíduos, que pensam, o Senhor nada fará, nem bem nem mal. A riqueza deles será saqueada, suas casas serão demolidas. Embora construam novas casas, nelas não morarão. Plantarão vinhas, mas o vinho não beberão. O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira e suas entranhas como lixo. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. O profeta Sofonias já começa, né, a sua profecia, ou a palavra que veio do Senhor para ele, falando justamente sobre o dia do Senhor, né? Todo esse texto já do capítulo 1, ele retrata como será a volta de Jesus, como será o dia da ira do Senhor, né? A palavra fala, o dia da vingança do nosso Deus. E ele vai falando sobre esse castigo que será infligido sobre toda a terra, sobre as nações, sobre aqueles que adoram outros deuses, né? Mesmo conhecendo, sabendo quem é o Senhor, mas decidiram andar por caminhos que não são caminhos retos. Capítulo 2. Reúna-se e ajuntem-se, nação sem pudor, antes que chegue o tempo determinado e aquele dia passe como a palha, antes que venha sobre vocês a ira impetuosa do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor os alcance. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham um abrigo no dia da ira do Senhor.
Gaza será abandonada e Ascalon ficará arruinada. Ao meio-dia Asdod será banida e Ecrom será desarraigada. Ai de vocês que vivem junto ao mar, nação dos queretitas. A palavra do Senhor está contra você, ó Canaã, terra dos filisteus. Eu a destruirei e não sobrará ninguém. Essa terra junto ao mar, onde habitam os queretitas, será morada de pastores e curral de ovelhas. Pertencerá ao remanescente da tribo de Judá. Ali encontrarão pastagem e ao entardecer eles se deitarão nas casas de Ascalon. O Senhor, o seu Deus, cuidará deles e lhes restaurará a sorte. Ouvi os insultos de Moabe e a zombaria dos amonitas, que insultaram o meu povo e fizeram ameaças contra o seu território. Por isso, juro pela minha vida, declara o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe se tornará como Sodoma e os amonitas como Gomorra, um lugar tomado por ervas daninhas e poços de sal, uma desolação perpétua. O remanescente do meu povo os saqueará. Os sobreviventes da minha nação herdarão a terra deles. É isso que eles receberão como recompensa pelo seu orgulho, por insultarem e ridicularizarem o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles quando destruir todos os deuses da terra. As nações de todo o mundo o adorarão, cada uma em sua própria terra. Vocês também, ó etíopes, serão mortos pela minha espada. Ele estenderá a mão contra o norte e destruirá a Síria, deixando Nínive totalmente em ruínas, tão seca como o deserto. No meio dela se deitarão rebanhos e todo tipo de animais selvagens. Até a coruja do deserto e o mocho se empoleirarão no topo de suas colunas. Seus gritos ecoarão pelas janelas. Haverá entulho nas entradas e as vigas de cedro ficarão expostas. Essa é a cidade que exultava, vivendo despreocupada, e dizia para si mesma: eu e mais ninguém. Que ruínas sobraram! Uma toca de animais selvagens, todos os que passam por ela zombam e sacode os punhos. A gente tem essa passagem de Sofonias, ao meu ver, falando sim sobre esse processo de exílio, de destruição de Jerusalém, de Judá, das nações vizinhas, inclusive, falando aqui de Nínive, falando das regiões da Filístia, né? Ascalon, Asdod, Ecrom, são tudo as cidades ali da Filístia, dos filisteus, né? Do povo filisteu. E que o Senhor realmente destruiu totalmente. Não se ouve nem falar de ruínas ou de resíduos ou de traços da arqueologia que mostrem coisas da época dos filisteus. Quem foram eles? Não se tem achados arqueológicos desse povo, porque o Senhor os destruiu totalmente, porque eles foram um dos grandes inimigos de Israel desde a sua fundação, vamos dizer assim, né? Desde do mais antigo, desde que aparecem os filisteus na história da palavra, a gente vê esse povo perseguindo o povo de Israel. Então o Senhor vem falando sobre essa destruição, mas eu acredito que isso também fala do tempo do fim. Como a gente viu no capítulo 1, ele já está falando sobre o dia da ira do Senhor. Então não só uma ira contra Israel e contra essas nações próximas, mas uma ira mundial, uma ira global, onde o Senhor vai realmente vir e trazer toda essa destruição que ele está falando, que a terra ficará desolada, haverá regiões que serão habitadas por animais selvagens, né? De tão desolada que a cidade vai ficar, a região vai ficar, não haverá outro animal senão aqueles selvagens que vivem nesses lugares devastados, né? Capítulo 3, para a gente finalizar a leitura de hoje. Ai da cidade rebelde, impura e opressora. Não ouve ninguém e não aceita correção, não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. No meio dela, os seus líderes são leões que rugem, seus juízes são lobos vespertinos que nada deixam para a manhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros, seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. No meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra sua justiça e a cada novo dia ele não falha. Mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Eliminei nações, suas fortificações estão devastadas. Deixei desertas as suas ruas, suas cidades estão destruídas. Ninguém foi deixado, ninguém. Eu disse à cidade, com certeza você me temerá.
e aceitará a correção, pois então a sua habitação não seria eliminada, nem cairiam sobre ela todos os meus castigos. Mas eles ainda estavam ávidos por fazer todo tipo de maldade. Por isso, esperem por mim, declara o Senhor. No dia em que eu me levantar para testemunhar, decidi juntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles, toda a minha impetuosa indignação. O mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Desde além dos rios de Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão ofertas. Naquele dia vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, pois retirarei desta cidade os que se regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte, mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiças, eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você. Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia dirão a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você. Com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês, para que isso não mais pese como vergonha para vocês. Nessa época, agirei contra todos os que oprimiram vocês, salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos, darei a eles louvor e honra em todas as terras, onde foram envergonhados. Naquele tempo, eu ajuntarei vocês, naquele tempo os trarei para casa, eu darei a vocês honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Então, o capítulo 3 termina, com essa profecia a respeito do futuro, a respeito de algo que Deus irá fazer. Eu vou fazer, eu vou salvar, eu vou trazer de volta, se regozije, eu vou fazer com que vocês sejam reconhecidas entre todas as nações. Então, o profeta termina essa palavra que o Senhor trouxe para ele a respeito desse futuro da cidade de Jerusalém, desse lugar onde o Monte Sião será então o lugar mais poderoso da terra, onde o trono do Senhor estará, aonde o reinado, do Senhor Jesus estará. Então a gente percebe que ele começa assim dizendo sobre essa grande destruição, o juízo de Deus, e termina dizendo sobre essas boas notícias de salvação, de restauração, de uma terra onde não haverá mais ninguém envergonhado, haverá sobrados de alegria. Amém, queridos? O livro de Sofonias é um livro pequeno, com 3 capítulos, mas fala dessa grandeza, do dia do Senhor, desse dia terrível e tremendo ao mesmo tempo, de juízo, mas de vitória para todo aquele que decide amar o Senhor e obedecer a sua palavra. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Ótima semana para nós, Nós estamos começando aí mais uma semana e que o Senhor então nos fortaleça, nos dê, graça e sabedoria para nós continuarmos aqui. Vamos avançando em nome de Jesus. Amanhã a gente começa o livro do profeta Jeremias. Assim como o livro de Isaías, é um livro grande, extremamente forte, poderoso, e a gente vai ver então Jeremias profetizando esse tempo em que o Senhor fala a respeito do exílio, a respeito da tomada da Babilônia. Nós vamos ver tudo isso dentro do livro de Jeremias, tá bom? Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.